Jesus era judeu, o Novo Testamento era judaico, é a expressão do judaísmo messiânico no mundo. Então, o cristianismo não tem mais como esconder isso e nem o judaísmo tem como esconder isso. Porque as vozes que clamam no mundo agora, qualquer líder messiânico, um judeu messiânico, qualquer líder judeu messiânico no mundo que está falando sobre o Novo Testamento judaico, sobre Yeshua, o Messias de Israel, que ele não aboliu a Torá, que ele veio cumprir a Torá, ensinar a Torá para os homens, que a sua palavra é vida, que Yeshua é o verdadeiro Messias, que ele ressuscitou, e cada combate, cada embate está. Shalom, shalom, queridos amigos, queridos irmãos, que brachá, que bênção poder estar com vocês aqui. E eu gostaria de compartilhar aqui 5 coisas, 5 itens, que nesse ano de 2026 a gente não pode deixar de colocar a nossa atenção, né, a nossa expectativa nas coisas que virão. Então, eu peço a você, né, que nesse momento você compartilhe o vídeo, que você dê o like também, se inscreva no canal se você não é inscrito, como sempre nós falamos aqui, né? Mas quero compartilhar com vocês justamente isso que veio ao nosso coração. Ou seja, vamos terminar o ano de 2025 e desfrutamos tanto, né, desse ano, com tantos vídeos, com tantas lives, tantos estudos, né, tanto shiurim, recebemos, né, alunos na nossa yeshiva, na nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, que foi muito maravilhoso, foi muito bom, né? Também tivemos muitas pessoas entrando na nossa comunidade, a comunidade Rabino Yosef Baruch, né? E aqui nas nossas lives de sempre, né? Todos vocês nos acompanhando, compartilhando os vídeos e das coisas que nós temos já pensado e já temos visto, buscado informações também acerca desse ano que vem agora, 2026. A gente sabe, todos nós sabemos aqui, né? Vocês e eu, que existe sim um plano espiritual, que existe sim um mover espiritual até 2030, né? Até porque existe uma agenda, essa agenda de 2030, e existe sim um mover espiritual que está acontecendo no mundo, movendo as nações, movendo os reis da terra, né? E tudo se afunila, tudo se, né, vai apontando para Am Israel, para o povo judeu, para o povo de Israel, a nação de Israel lá no Oriente Médio. Então, sim, são coisas que todos nós precisamos estar atentos, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas, alguns itens, que, dentre várias outras coisas que virão, essas seriam pontos muito importantes, relevantes para a nossa emuná, relevantes para a nossa fé, para a nossa posição espiritual, nossa caminhada espiritual, nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas também. E qual é o tipo de expectativa que nós vamos ter com o mundo? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com as coisas que virão? Então, são esses 5 pontos. Selecionamos para vocês 5 coisas, né, que são importantes para esse ano de 2026. E sim, nós estamos, né, como que nesse relógio espiritual, nesse tempo espiritual que está correndo, né? Então termina esse ciclo de 2025 e vai iniciar, né, o ciclo de 2026. Bom, 5 coisas importantes que você precisa saber antes que termine o ano de 2025. E nós selecionamos aqui o primeiro deles, o avanço da restauração de Israel como eixo escatológico. O que seria isso, né? A restauração de Israel, o avanço da restauração de Israel, que a gente já vem tendo esse avanço dessa restauração,
uma restauração não somente física, mas espiritual. A gente sabe que Israel hoje é uma nação, é uma realidade no mundo, né? O povo judeu não vive mais cativo entre as nações, agora tem a sua própria terra, desde 1947, 1948. Mas o que seria o foco principal para esse ano de 2026, quando a expectativa, né, a gente pensa no que está acontecendo agora em relação ao judaísmo messiânico. O que o judaísmo messiânico é? Nada mais do que a restauração do povo de Israel, no seu sentido espiritual, da fé no Messias, que faz o que nós chamamos de kibbutz galuyot, de trazer os que foram dispersados, afastados. Então, todos nós, inclusive você que está com a gente aqui na live, que tem uma descendência judaica, que é descendente do povo judeu, né, Sefaradi, lá de Portugal, Espanha, você que já fez uma pesquisa, já ouviu falar, você sendo um filho de Israel, uma filha de Israel, um descendente, você está vindo ao conhecimento judaico porque Deus está te chamando, Ele está te trazendo. Isso é parte da restauração. Essa restauração do povo de Israel, né, como esse eixo escatológico. Ou seja, a nação de Israel ela se completa, ela vai chegar à sua redenção com os judeus messiânicos, ou seja, os judeus crentes em Yeshua participando do cenário mundial. Então, o que a gente espera para 2026? Nós esperamos que haja um avanço, um crescimento muito grande do judaísmo messiânico, embora com todas as perseguições, embora com várias pessoas que têm se apostatado da fé, têm negado Yeshua, têm unido forças com o judaísmo tradicional para perseguir os judeus messiânicos, não há problema, porque a obra ela é de Deus e ela vai permanecer e ela vai crescer mais ainda, porque esse é o propósito de Deus para os últimos dias. E você faz parte disso. Você está nesse cenário espiritual também, muitas vezes, talvez não atuando, ensinando, falando, se expondo, mas você está apoiando, como você apoia o nosso canal e deve apoiar outros também, que estão ensinando, que estão falando, que estão anunciando. Você faz parte dessa restauração de Israel como esse eixo escatológico nesses últimos dias. E para 2026, esperamos um maior crescimento disso. Nós vamos estar ainda comentando muitas coisas aqui, tendo outras lives, vamos estar fazendo algumas entrevistas com outros líderes messiânicos, que vai ser muito especial. Então, 2026 traz para a gente, nessa primeira observação, nessa primeira coisa importante, é justamente essa restauração, né? O avanço dessa restauração de Israel, né? Como uma eixo, né, como a parte central ali do cenário escatológico. Então, convido você aqui a não perder a sua atenção, porque, de fato, né, nós estamos vivendo essa realidade espiritual. Então, avançando, a segunda coisa é a intensificação do confronto espiritual entre a Torá e o relativismo. Olha, queridos, esse tema é um tema muito importante. E por que vai se intensificar esse confronto? O que significa isso? Eu acredito que você tem acompanhado as lives, tem acompanhado os estudos, você está percebendo, não precisa ir muito longe, você está percebendo que a inteligência artificial ela está crescendo muito, ela está se desenvolvendo muito. O interessante é que a inteligência artificial ela não é, bom, até então, ela não é uma inteligência artificial, elas são várias inteligências artificiais. É como se fossem vários robôs sendo criados, ou várias vidas digitais sendo formadas. São como vários seres sendo desenvolvidos. Vocês compreendem isso? Que hoje você tem várias ferramentas de inteligência artificial que já estão interagindo com o ser humano como se fosse um ser humano. E hoje você tem o trabalho que está sendo realizado por muitas empresas, que inclusive isso já se torna uma coisa até governamental, uma coisa de governo, sobre a inteligência artificial na área governamental, na área da indústria, não só para a produção de mercadoria, a produção de produtos, não,
Também como atuação dentro de robôs, por exemplo, a robótica sendo utilizada com inteligência artificial. Volto a dizer, não para só para a inteligência artificial produzindo um robô, não, sendo o próprio robô. Então, é um perigo. E por que que eu estou trazendo isso dentro desse tema, né, da intensificação desse confronto entre a Torá, né, e o relativismo? Porque hoje estamos chegando ao ponto de não conseguir discernir mais se um vídeo que está passando é real ou é falso, né? Hoje, a inteligência artificial ela pode pegar a imagem de uma pessoa e fazer um avatar da própria pessoa com a própria imagem da pessoa, usando a voz da pessoa, os trejeitos, de maneira que vai ficando difícil discernir se aquele vídeo é verdadeiro ou é falso. E existe uma ideia, existe uma teoria de conspiração que a gente não pode também desfazer dela, tem que levar em consideração que hoje está sendo possível isso acontecer, que eu vou dizer agora, que é aquele vídeo que eu fiz. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, olha, eu vou deixar aqui o link para vocês sobre a questão da mente, do engano que vai acontecer nos últimos dias, que é sobre a Árpia e o Blue Beam, né? Ou seja, uma ideia de que no futuro, para tentar abalar a fé das pessoas, vídeos, imagens possam ser produzidas mostrando que a fé da pessoa é falsa. Por exemplo, um exemplo, olha, encontrar os ossos de Jesus de Nazaré. Ora, qual é o marco da fé messiânica? Na fé, da fé no Filho de Deus. É que ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Então você imagina imagens ou produção realmente como uma mentira, né? Algo falso, de que foi encontrado os ossos de Yeshua. Estou dando um exemplo, tá? Tentando, ou seja, desfazer, depreciar a fé, dizer que aquela fé era uma mentira. E eu estou falando isso do cristianismo, mas também em relação ao judaísmo, imaginar alguém falar que não, essa coisa de Moisés não existiu. Tudo isso foi um conto, tudo isso foi uma história criada, né, para aqueles povos do passado. Então, essa ideia, esse confronto entre a Torá e o relativismo é justamente o que vem pela frente. E a gente pode ver isso já consolidado já no ano de 2026. Porque, queridos, o avanço tecnológico está muito grande. Ou seja, a IA, né? Ou seja, que é a inteligência artificial, está se desenvolvendo muito rápido, de maneira que nós estamos vivendo realmente um tempo de espíritos enganadores. O engano está se tornando muito atrativo, o engano está se tornando muito factual, muito usual, muito utilitário, porque a inteligência artificial está em todo lado. Então, aquilo que vai envolver a fé, aquilo que vai envolver a visão, a audição, os sentidos do ser humano, que podem ser facilmente, se não tiver o Ruach HaKodesh, se não tiver o Espírito de Deus, pode ser facilmente enganado. Então, sim, para esse ano de 2026, você tem que estar muito atento. Você tem que se preparar psicologicamente, você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que se preparar academicamente, no estudo, buscar informação séria, buscar informação com responsabilidade para que você não seja enganado. Então, sim, 2026 a gente espera, né, essa intensificação, né, desse confronto entre a Torá e o relativismo envolvendo o mundo tecnológico, em especial toda essa onda da inteligência artificial, né? Então, partindo para o nosso ponto 3 aqui, a terceira coisa importante para esse ano de 2026 é o retorno do interesse pelas raízes judaicas do Messias, né? E o que significa isso, né? Por outro lado, quando a gente vai olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, ao passo, voltando aqui, ao passo
que você tem toda essa ação, essa atuação do mal, tentando sufocar a fé, por outro lado, no ser humano brota o que está escrito, que nos últimos dias haverá fome não de pão, mas sim da palavra de Deus. E realmente as pessoas estão com sede e com fome da palavra do Eterno. Com fome e sede do que é verdadeiro, não do que é falso. Acho que temos essa sede de aprender, de crescer, de se desenvolver espiritualmente. Isso vai aumentar. Agora, qual vai ser a maneira com que o mal ele vai tentar, né, de uma certa forma, danificar isso? No momento em que as pessoas estão tendo fome e sede, né, ele vem e traz o engano. Essa é a grande luta, esse é o grande desafio para esse ano que vem e os outros que virão. Nesse cenário onde nós estamos vivendo, esse cenário espiritual, cenário onde o mundo inteiro está vivendo essa atmosfera de indecisões, existem indecisões no cenário geopolítico, decisões dentro do cenário tecnológico, decisões na questão da tecnologia espacial, na questão da medicina, né? Existe essa expectativa de pandemia, novas pandemias no mundo, ou seja, há um sentimento de o que vai acontecer, né? A expectativa das coisas que virão, o que vai acontecer, né? Então, sim, nesse ponto que compartilhamos, o retorno pelo interesse das raízes judaicas do Messias é o que está acontecendo agora, mas vai ser mais intenso. Porque as pessoas querem saber, um momento, estão falando que Jesus era judeu, o Novo Testamento era judaico, é a expressão do judaísmo messiânico no mundo. Então, o cristianismo não tem mais como esconder isso, e nem o judaísmo tem como esconder isso. Porque as vozes que clamam no mundo agora, qualquer líder messiânico, um judeu messiânico, qualquer líder judeu messiânico no mundo que está falando sobre o Novo Testamento judaico, que sobre Yeshua, o Messias de Israel, que ele não aboliu a Torá, que ele veio cumprir a Torá, ensinar a Torá para os homens, que a sua palavra é vida, que Yeshua é o verdadeiro Messias, que ele ressuscitou, e cada combate, cada embate está fomentando no mundo a verdade de Deus, que por muito tempo foi sufocada pelo cristianismo e pelo judaísmo. Dizer que Yeshua é o Messias verdadeiro, ele não é um Deus, né, pagão, ele não é um antissemita, Yeshua não é contra a Torá, não, ele é judeu, ele ensina a Torá, ele sempre ensinou a Torá, ele curava, ele libertava, mas ensinava a palavra do eterno Deus. Não tem mais como a igreja ocultar isso. Não tem mais como o judaísmo negar. Pode falar como quiser, mas as vozes que Deus tem levantado nesses últimos dias está provocando na humanidade esse desejo, essa fome, essa sede por conhecer mais do Messias judeu, das raízes judaicas do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Então, sim, para esse ano de 2026, a coisa vai multiplicar. E nós estamos fazendo parte desse mover espiritual que Deus tem nos chamado para fazer parte, né? Eu sempre gosto de lembrar daquela parábola que Yeshua contou, que um homem sai para passear na rua e ele vê algumas pessoas desocupadas. Então, isso está aí de manhã cedo, né? Então, ele vai dizer assim: vocês não querem trabalhar na minha vinha? Vocês estão parados aí sem fazer nada? Então, eu pergunto: quanto que o senhor vai pagar? Eu vou pagar 100 dinheiros para vocês. Aí os homens vão para lá, primeira hora do dia, bem de manhã cedo. Aí, quando é meio-dia, mais ou menos, o homem sai de novo e ele vê outras pessoas paradas sem fazer nada. E diz: vocês não querem trabalhar na minha vinha? Ah, quanto você vai pagar? Eu vou pagar 100 dinheiros para você. Então já é a metade do dia e ele vai pagar 100. Os homens vão trabalhar. E quando está para terminar, algumas horinhas antes de terminar o dia, ele sai de novo, olha outras pessoas paradas. E ele diz: vocês não querem ir lá trabalhar na minha vinha? Por quanto? Quanto que você vai pagar? 100 dinheiros. 100 por essas horinhas? E aí, quando chega a hora dele pagar, ou seja, né, prestar conta com os funcionários ali, com os trabalhadores, ao que trabalhou o dia inteiro ele deu 100, ao que trabalhou metade do dia ele deu 100,
E o que trabalhou ali 2, 3 horas antes de terminar o dia, ele deu 100. Aí os outros ficaram injuriados, né? Ficaram conformados. Como assim? Trabalhei o dia todo, o senhor me deu 100 e ele que trabalhou 2, 3 horas recebeu 100? O Senhor disse para eles: vem cá, o que que a gente combinou? Eu falei para você que seria 100, você falou que sim. Hã? E o dinheiro é meu, eu faço com o dinheiro o que eu quiser. Então, qual é o objetivo dessa parábola que Yeshua contou? Se você fizer uma análise comigo, aqueles que trabalharam na primeira hora do dia são aqueles que viveram 2.000 anos lá atrás, com o Messias. O Messias falou: vocês querem trabalhar na minha vinha? Vem trabalhar na minha vinha. Vou dar aqui para vocês 100 dinheiros, né? Então, quando chega no período medieval, ali metade do dia, outras pessoas também começaram a trabalhar. E para nós que estamos trabalhando agora no final do dia, ou seja, já pertinho já do dia terminar, da redenção final, na hora do acerto de contas, todos nós vamos receber a mesma recompensa. Isso não é injustiça, é a maneira de Deus dizer assim: olha, eu vou recompensar bem a vocês todo o trabalho que vocês fizeram. Vocês estão trabalhando no final do dia, tem pouca iluminação, é mais escuro. Talvez o trabalho seja mais minucioso, você tem que ter mais tato para fazer o trabalho, mas vai ter uma recompensa. Você não vai ser diminuído pelos que trabalharam no início do dia, que tiveram a luz com eles, né? Yeshua estava presente com eles, era dia. Agora não, agora a gente está no finalzinho do dia, você vai receber a mesma recompensa. Então, sim, eu e você estamos participando desse grande evento dos últimos dias. E sim, nós temos uma participação em tudo isso que vai acontecer já de 2026 para frente, as expectativas que estamos tendo, né? Ou seja, é esse retorno pelo interesse das pessoas nas raízes judaicas do Messias de Israel. Então, espero em Deus, né, que cada vez mais isso cresça, né, e se desenvolva de uma maneira muito especial nas nossas vidas. Vamos ao ponto 4, né? E o ponto 4 é a posição das nações em relação a Israel. Bom, lembrando sempre, né, que Israel é esse ponteiro aí no relógio de Deus, né? Então tudo vai envolver Israel nos últimos dias. Então, quando a gente vai falar sobre, né, essa posição das nações em relação a Israel, a gente tem que entender que, né, o que está acontecendo no mundo, do antissemitismo aumentar, né, deve também haver o estabelecimento de uma falsa paz. Então, vê que você tem dois lados acontecendo, né? Ou seja, aumenta o antissemitismo, as pessoas começam a ter ódio de Israel, ter ódio do povo judeu, aqui e ali, mas ao mesmo tempo o mundo está se organizando para quê? Para uma falsa paz. Porque é mistério, tem que acontecer. É o cenário dos últimos dias. É lamentável porque o Messias que o povo judeu está esperando, lamentavelmente, essa é uma característica de Yeshua. Yeshua vai cumprir essas características proféticas quando ele chegar, de trazer paz para o mundo, de acabar com as guerras e estabelecer o reino de Deus aqui, né, sobre as nações. Ele vai fazer isso. Só que o povo de Israel está esperando agora. E aquele que vem no cenário mundial trazer paz, que vai ser uma falsa paz, isso tem que acontecer. Então, sim, para o ano 2026 é uma incógnita muito grande das coisas que vão acontecer. No 2025, agora, a gente viu tratados, acordos de paz sendo feitos, né, por o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos como mediador de vários acordos de paz entre os povos árabes e Israel, um confronto com o Irã, que é uma ameaça mundial. Eu já aqui, ó, convido você a ficar atento aí no vídeo que vai vir, que a gente vai tratar aqui sobre o Irã, coisas que estão acontecendo agora. Então, sim, para 2026, muita coisa pode acontecer nesse aspecto, né? Ou seja, o aspecto dessa posição das nações em relação a Israel. Então, é para nós ficarmos atentos, porque o cenário mundial ele está mudando sempre, mudando sempre. Então, quando as nações olham para Israel, ao passo que elas têm, muitas delas, né, têm esse sentimento antissemita, contrário ao povo judeu, ao mesmo tempo, não tem para onde correr, elas vão ter que ceder, elas vão ter que se submeter a essa falsa paz, né? E isso é a expectativa das coisas que virão, como foram profetizadas pelos profetas e pelo nosso próprio Mashiach,
Yeshua. Então, queridos, é algo que realmente está chegando, vai acontecer e nós precisamos estar atentos. Esse ano de 2026 promete muito. Peço a você que não se esqueça aí do like, tá? Nos ajuda muito. Você vai nos ajudar muito aqui no nosso canal e compartilhar para que outros possam entender. Então vamos lá, vamos para a quinta coisa importante que você deve saber: a expectativa crescente da humanidade pela consolidação do reino messiânico. Então, assim, a expectativa do mundo, o mundo pede, o mundo clama por paz, de verdade, né? O mundo pede, o mundo clama pela redenção. Todos querem, né, a paz, todos querem, literalmente, todos estão desejosos por uma nova ordem mundial. Eu sei que o termo nova ordem mundial ficou muito associado ao anticristo, né, ao espírito do anticristo, né, o ocultismo, né, envolvendo Illuminatis, maçonaria, satanismo, mas vamos falar aqui do termo, olha, nova ordem mundial. Quando é que realmente vai haver uma nova ordem mundial? Ordem, né? Vai ser ordem, vai ser quando Yeshua estiver aqui. Essa é a verdadeira e perfeita nova ordem mundial, né? Por quê? Eu estou falando no sentido bom da palavra, tá, gente? Não é no sentido ocultista, não. Porque o mundo deseja isso, o mundo não suporta mais ser dirigido como se fosse gado. Os reis da terra, os governantes, exploram, governam as pessoas, ou seja, dominando as pessoas, tirando proveito das pessoas. No mundo inteiro é assim. Não há justiça, há corrupção em todo lado. Então, cada ser humano na face da Terra quer viver em paz, quer viver tranquilo com as suas famílias, desfrutar da vida. Todo mundo deseja esse momento. Todo mundo está desejando paz, todo mundo está desejando verdadeira paz, né? Todo mundo deseja que haja ordem no mundo, que haja justiça, né? Então, sim, de fato, nesse ano de 2026, isso aumenta, né? 2026, 2027, isso vai aumentando até que Yeshua chegue. A humanidade está desejando. E agora, qual é o problema disso? É que ao passo que todos nós desejamos isso, é fácil das pessoas caírem no laço que está preparado, que é do falso Messias, né? Quando ele vier trazendo a falsa paz, ele será visto como o Messias, né? Mas na verdade não virá a paz ali. Ali é uma falsa paz, como nós mencionamos. Então, essa expectativa crescente que a humanidade tem, e aí você tem a questão da nova era, né, New Age, né, as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, é um Mahdi aparecendo, é um líder aqui, é um líder lá, será que é ele, será que é aquele? Mas os líderes mundiais que estão trabalhando pela paz no mundo, aí começa a entrar no cenário, será que é esse, será que é aquele? Ou seja, o mundo não aguenta mais isso, tanta destruição, tanta fome, tanta guerra. A gente precisa de alguém que organize isso. Então cresce essa expectativa na humanidade sobre a figura de um reino messiânico, de alguém que venha solucionar o problema. Mas antes que Yeshua realmente chegue, o que vai acontecer? Todos nós sabemos. A humanidade vai aceitar aquele que entrar no cenário trazendo paz para o mundo. Então, 2026 vem trazendo para a gente o que? Olha, preste atenção, coloque a sua atenção nisso aqui, olha, porque a humanidade está caminhando para esse cenário. E a gente sempre fala, né, das coisas que vão vir no ano que vem. Pensamos e pedimos a Deus que as portas se abram para todos nós, com saúde, força, vigor, né? Que Deus possa ajudar-nos a conquistar os nossos objetivos, nos abrindo as portas, né? Nos abençoando, nos favorecendo, repreendendo as enfermidades, repreendendo o mal, e que nesse ano, né, todos nós possamos ter o desejo real, verdadeiro, de buscar a Deus com toda sinceridade, com toda a verdade. E quando eu falo buscar a Deus, queridos, não estou falando apenas de buscar a Deus por bens materiais, mas especialmente de buscar a Deus por uma vida espiritual mais abundante,
uma vida espiritual mais atuante, né, no mundo. Verdadeiramente, nós estamos aí próximos, muito próximos, aí nas portas para a chegada do nosso Mashiach Yeshua. Lembrando sempre que antes da chegada dele vai ter, né, a chegada do anti-Mashiach. Então, é essa nossa atenção que devemos colocar, nossa atenção que devemos dar, né, justamente ao que está acontecendo no mundo agora. E 2026, nós vamos estar subindo um vídeo, né, que vai falar de uma profecia dentro da tradição judaica. Gente, isso é revelação, não tem para onde correr. É revelação de Deus dada aos sábios naquele período ali medieval, né? Porque eles vão falar de linguagem comparativa e você vai ver que está acontecendo agora. Inclusive agora, hoje eu vi notícias sobre esse tema, né? Sobre o que está acontecendo no Irã. Então, esse vídeo que a gente vai subir, nós vamos explicar perfeitamente para vocês o que se trata essa profecia que está se cumprindo agora. E é possível que a gente já veja agora, em 2026, no início do ano, isso acontecer, né? Porque o clima no Irã está tenso, muito tenso. E aí essa profecia que eu vou mostrar a vocês dentro da tradição judaica, vou dar referência, tudo direitinho, se para quem quiser ir lá buscar o texto, vou mostrar o texto em aramaico e hebraico, vou mostrar ele traduzido, vocês vão ver que coisa extraordinária do que foi falado lá atrás, que não tinha nada a ver com o Irã hoje, e hoje está acontecendo literalmente o que foi dito, né? Então, realmente, esse tempo que nós vamos viver, assim, 2026 a 2030, tá um tempo muito profético, né? Justamente pelas coisas que se está esperando que ocorra na humanidade, né? Com a Agenda 2030 e outras coisas mais, não? Só que isso é uma armadilha também, porque ao passo que ela espera o Messias chegar, não vai ser Yeshua que vai chegar primeiro. Quem vai chegar primeiro vai ser o anti-Mashiach, né? Então, a humanidade deseja assim que o Messias venha, mas vai aceitar outro, né? Mas isso está dentro de um propósito divino? Claro que sim, né? Até que se cumpra as palavras de Deus, porque o que Deus determinou vai se cumprir, né? Bom, Nair Pereira, ela pergunta uma coisa muito importante, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Olha, Rabino, tira uma dúvida. Na chegada do anticristo, vamos ter que abandonar as nossas casas para ir para um lugar deserto? Olha, gente, é importante a gente entender que o anticristo, o antimachia, ele não vai dominar o mundo inteiro. Não é, às vezes as pessoas exageram no modo de falar. Ele vai influenciar o mundo? Vai influenciar o mundo, mas haverá nações que não vão se submeter ao governo do anticristo. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, não é com todos. A profecia diz que ele vai fazer uma aliança com muitos, muitos, por uma semana, por 7 anos, né? Semana de anos que a gente está falando aqui. Mas não é com todos. Então não serão todos os lugares que vão estar submisso totalmente ao anticristo, ao antimashiach. Vai ter lugar que não. Então, a questão de sair da cidade e ir para o campo é uma questão de assim muito particular. Se você sente desejo de viver no campo, né, ou em um lugar de montanhas, é um desejo particular. Eu não incentivo a isso de maneira como muita gente tem feito, desesperada, e tem gente irresponsável na internet incentivando os outros a sair das cidades para ir para os montes, porque, não, está chegando a hora. É irresponsável fazer isso, né? Porque as pessoas tem pessoas deixando tudo, vendendo tudo, indo para o mato e depois lá fica sem nada, fica numa situação difícil, né? Então, não se desespere, tenha uma conexão com Deus, né? Peça direção a Deus, não se desespere, não faça nada precipitadamente, faça as coisas calculadas. Se é para sair para o campo, vá com um projeto, vá com organização para você não passar problemas e dificuldades e nem colocar a sua família também nessa situação, né? Dependendo das coisas como vão acontecer, você se prepara, você busca informação, mas não saia desesperadamente indo para a montanha, para deserto, porque isso pode ser muito perigoso. Muitas pessoas que fizeram isso, que eu conheço, pessoas que fizeram isso, e foi em 2020, na época da pandemia, estão passando a maior dificuldade que você possa imaginar. A gente conheceu pessoas aqui assim, tá? Da nossa congregação, da onde a gente congregava.
né, onde a gente tinha a nossa congregação e as pessoas que estavam com a gente. Foram para as montanhas e passando muita dificuldade. Por quê? Ah, não, o ano ia acabar, né, o anticristo ia chegar, ia haver campo de concentração, e cadê? Até agora não aconteceu nada disso, né? Diga. É bom a gente agradecer ao canal Mundo AKV, Ah, Davi. sim, é Davi, né? Davi do Mundo AKV. Davi, Ele tem sim, o Davi ele tem um canal de sobrevivencialismo, né? Davi, muito obrigado aí pela indicação do nosso canal, que o Eterno abençoe grandemente. Mundo AKV, ele tem um trabalho ali de instrução sobre justamente essa época, né, de fim dos dias, onde as pessoas estão querendo se refugiar em lugares como montanhas, deserto, como nós mencionamos aqui. Ele fez toda uma estrutura e hoje ele ensina as pessoas a ter essa estrutura. Isso é o que eu falei aqui. Tem gente saindo sem ter estrutura, sem ter organização, sem ter nada, e chega lá, passa as piores coisas. O Davi aqui do canal AKV, ele tem um trabalho, ou seja, de instrução de como você vai sobreviver, se você quer sair da cidade e você está num lugar deserto, meio de floresta, montanha, como você pode fazer para sobreviver? Ele tem tudo isso no canal dele. Sim, então segue o canal do Davi, Mundo AKV, né? Aqui o canal aqui deu uma. Ok. É. Então aqui fica a nossa referência para ele também, o nosso canal. Desejo ao Davi aí grandes bênçãos dos céus. Espero em breve a Shem nos dar a oportunidade de nos conhecer. Mas Mundo AKV do Davi é um ótimo canal para quem tem esse desejo, né, de se preparar, de sair das cidades e ter, né, esse clima de sobrevivencialismo, não? Que o Eterno abençoe, Davi. Baruch Hashem. Muito bem, queridos, que o Eterno abençoe muito. Nós vamos chegando aqui ao final. Então, compartilhe esse vídeo, queridos, para que outros possam também ter essa expectativa, né, do que a gente compartilhou aqui. E fica o meu agradecimento mais uma vez a todos, né, pelo carinho de vocês, pela confiança. Quero que vocês saibam que sempre, tá? Tudo que a gente vai trazer aqui para vocês é com responsabilidade e seriedade. Toda vez que eu pensar em alguma coisa, que eu for dizer assim, olha, isso aqui é um ensinamento meu, que saiu da minha cabeça, eu vou dizer para vocês, olha, eu acho que é isso, eu penso assim, então isso é uma opinião minha. Vocês vão saber sempre quando será opinião minha. Mas do contrário, eu vou estar compartilhando com vocês fontes de que está escrito realmente em tal lugar. Rabino fulano disse isso, lá na tradição judaica está escrito aquilo, vou mostrar as fontes para vocês. Então, esse é o nosso compromisso com a seriedade e a verdade, não querer manipular as pessoas com a minha opinião, né? E agradeço a vocês por essa confiança. Para nós é um prazer ter vocês com a gente sempre. Então, eu peço a vocês que continuem nos ajudando no compartilhar dos vídeos, né, do like, porque isso é muito importante. Nós, para terminar, eu quero falar da nossa Estivá Azil, né? A nossa estivar nós vamos começar agora em fevereiro, né, com as novas turmas, queridos, e tá uma brachá muito grande, são muitas pessoas estudando com a gente nesse sistema acadêmico, né? Onde você começa a estudar desde Gênesis até Apocalipse, dentro de uma linguagem judaica, com comentários dos sábios de Israel, né, trazendo a abordagem totalmente lá do primeiro século, dentro do hebraico, do aramaico, do grego, professores bem qualificados, nós temos rabinos como professores. Então, assim, vem estudar conosco, é uma oportunidade maravilhosa, tem o valor da nossa estival é um valor muito bom para quem vive no Brasil, né? Nós temos valores também distintos para quem vive fora, mas no Brasil temos um valor muito especial. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar aqui, entrar em contato com a nossa secretaria, vem fazer parte dessa grade de alunos agora desse ano. Nós temos coisas boas para compartilhar com vocês, coisas novas para apresentar a vocês. Então, não deixe passar o tempo. Venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University, lá onde a gente pode falar com muito mais detalhes os assuntos, mostrar, né, em slides, mostrar nos textos, compartilhar o material didático com vocês. Então, não deixe passar a oportunidade. Venha estudar conosco. Entra aqui na descrição, no link, e entre em contato com a nossa secretaria, você vai ter todas as informações detalhadas para estudar conosco. Agora, esse ano, 2026, começando as turmas
em fevereiro. Baruch Hashem, aguardo vocês na nossa Yeshivá, Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe. Shalom uvrachá a todos. She'Hashem yavarech etechem kol brachot min hashamayim. Que o Eterno abençoe a todos vocês com as bênçãos dos céus, no nome do nosso Mashiach Yeshua. Shalom, shalom, querido.